Boa noite, estamos juntos para mais uma videoaula, dando continuidade à aula de ontem, onde nós tivemos a experiência de compartilhar conhecimento com o professor Zé Humberto Ramos, que também integra o time da Unipac de Uberaba na disciplina Direito do Trabalho. Fizemos uma fusão do direito empresarial e do direito do trabalho, abordando de forma atual e no contexto global a questão de capital e trabalho diante dos desafios que nos apresentam a pandemia global da Covid-19. Pois é, dando continuidade, vamos resgatar alguns conceitos que foram trabalhados na aula de ontem. Isso para a gente conseguir reforçar alguns tópicos essenciais que integram o plano de ensino de vocês na disciplina de legislação tributária e direito empresarial. Empresa. O que é empresa? Partindo dos conceitos que foram trabalhados na aula de ontem, não é difícil identificar a empresa como uma unidade econômico-social. Essa unidade, como já dito, tem finalidade lucrativa. Ela é integrada por elementos humanos, recursos materiais e outros elementos que são essenciais ao desenvolvimento da atividade que ela se propõe a entregar à sociedade organizada. Então nós temos materiais e técnicas que serão empenhados. Esse sistema é composto por pessoas, por conhecimentos, por métodos, por processos de trabalho e por tecnologias que vão permitir a geração de sinergia entre todos os elementos da empresa para que ela possa alcançar o objetivo a que se propõe. Quanto mais previsível é o mercado, o que exige, portanto, o desenvolvimento de plano de negócio, plano de marketing e estudos que permitam à empresa melhor aproveitar o seu potencial ao mesmo tempo que identifica os seus pontos falhos, esses instrumentos são fundamentais para garantir sucesso na empreitada empresarial. Os desafios no século XXI são muitos e nesta segunda década, final de segunda década do século XXI, estamos enfrentando algo que jamais imaginaríamos ver, não é? Cenas de filme de ficção científica se materializando na atualidade. E os desafios para as empresas nesse momento são ainda maiores. O professor que vocês estão acompanhando aqui nesse momento está tendo que se reinventar para o teletrabalho, que é uma das concessões que nós falamos na aula anterior, que foi feita pelo governo para assegurar uma vida um pouco mais amena para o empresário e também para o trabalhador, tentando assim evitar um desemprego ainda maior que este que já assola o Brasil e que estava antes da pandemia na casa dos 15 milhões de desempregados. Como vocês podem observar, os equipamentos que nós temos à disposição nesse momento para gravar as aulas, para estar interagindo com vocês, não são adequados para a modalidade EAD, até porque somos professores de sala de aula, de atividade presencial, mas esse momento exige que nós nos reinventemos e estamos tentando levar até você o conhecimento exigido para que você cumpra o seu currículo acadêmico, para que você alcance sucesso no seu aprendizado da melhor forma possível. Todos nós estamos nos desdobrando. Eu sei que para você, aluno também que não está habituado com aula à distância, não tem sido fácil. Então, este é um momento de unir esforços. E eu estarei à disposição de vocês no decorrer de todo o período de aula, conforme programado no horário de aula, para contatos que visem a solução de dúvidas, recepcionar sugestões, para que nós possamos melhorar nossa dinâmica. Os contatos estão lá na aula, onde eu disponibilizei o link para acesso aqui ao meu canal no YouTube. Tá? Você pode falar comigo pelo e-mail francois.ramos@hotmail.com. Também pode conversar comigo inbox e como a Unipac de Uberaba já disponibilizou para vocês,
por intermédio do meu WhatsApp 920001572. Tá? Esses contatos estão aí para que você possa recorrer ao seu professor e suprir essa carência da entrega presencial que nós tanto gostamos. Continuando com o tema, que é a questão da empresa, ela tem finalidade lucrativa. Todos os elementos que a integram visam a satisfação principalmente desse objetivo, mas esse objetivo não é absoluto. Onde que nós vamos encontrar a dinâmica legislativa que me permite identificar o que é uma empresa? Consta do Código Civil Brasileiro, em especial do conceito de empresário, que nós vamos identificar no artigo 966, que eu vou pedir licença aqui para vocês para fazer a leitura, porque ele é um pouco extenso. Considera-se empresário aquele que exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para bens e serviços e registra o seu parágrafo único, que não é considerado empresário aquele que exerce profissão intelectual. Ou seja, nós vamos ter uma dinâmica em que a produção de bens e serviços integram os elementos caracterizadores da atividade empresarial, mas ao mesmo tempo a atividade intelectual, como por exemplo, escrever um livro, ser escritor de livros, não nos credencia como empresários. Mesmo que quando eu esteja escrevendo um livro para publicar, eu esteja visando lucro. Sim, atividade empresarial, como nós dissemos na aula passada, visa lucro, mas nem toda atividade que visa lucro pode ser considerada como atividade empresarial. A atividade típica de empresa, então, é essa prevista no artigo 966, que vai caracterizar o empresário como aquele que exerce profissionalmente uma atividade econômica organizadas para produção ou circulação de bens e serviços. Mas será que isso é totalmente ilimitado? A atuação empresarial na atividade econômica não sofre qualquer restrição do ponto de vista legislativo? Vamos falar já a respeito, tá? Existem empresas de tipos diversos. O empresário é a mesma coisa. Nós vamos ter empresários, por exemplo, que são personificados, ou seja, na atividade em que eles desenvolvem, eles gozam de personalidade jurídica própria, e também os empresários não personalizados. O que vai acontecer, por exemplo, no caso das sociedades em comum. Você com certeza conhece algum barzinho perto da sua casa em que duas pessoas se unem para compor essa sociedade. Essa sociedade não registrada, que não tem personalidade jurídica própria, é uma instituição não personificada. Contudo, não significa que ela está isenta de sujeitar-se à legislação vigente. Exemplo. A Lei de Recuperação e Falências determina que, no caso das sociedades não personificadas, eles não gozam de acesso ao Instituto da Recuperação Judicial, ou seja, para essas empresas vai ser negado o direito em momentos de crise financeira, como que ora estamos atravessando, traçarem um plano em conjunto com seus credores para tentar recuperar-se e ganhar novo fôlego. Entretanto, a sociedade não personificada está sujeita aos efeitos da falência, também conhecida como quebra. Outro modelo de sociedade não personificada é a sociedade em conta de participação, muito utilizada no setor da construção civil, onde o sócio ostensivo recebe aporte de capital, recebe investimentos dos demais sócios, e é ele quem administra o empreendimento de forma exclusiva. E os demais sócios, ao final, com o cumprimento desse objetivo que visa o quê? Finalidade lucrativa, vão participar juntamente com o sócio ostensivo, de acordo com os termos fixados no contrato estabelecido entre as partes, dos lucros aferidos com aquele empreendimento.
Vamos um pouquinho mais falando a respeito daquilo que nós abordamos na aula passada, que são os limites impostos pela legislação ao desenvolvimento da atividade lucrativa da empresa. A empresa também precisa exercer a sua finalidade social. Ela tem deveres sociais que estão esculpidos na nossa Constituição Federal. Então não é só ganhar dinheiro. Ela precisa oferecer algo em contrapartida à sociedade. De forma bem objetiva, nós podemos dizer que, dentre esses elementos da responsabilidade social da empresa, estão da empregabilidade, que é conceder empregos e mantê-los na sociedade, na comunidade em que a empresa integra e explora, e também contribuir dentro da dinâmica econômica daquela comunidade, daquele país, daquele estado, e quanto maior é a empresa, maior é esse dever de entrega à responsabilidade social. Isso significa também que a atividade da empresa deve ser coerente com o interesse público, ou seja, não é só a vontade do empresário que vale. Nós temos visto nesse momento muita gente, muito empresário reclamando do isolamento social e inclusive conclamando os empregados a se unirem com eles para forçar as autoridades públicas a liberarem o funcionamento das empresas. Não se abre aqui qualquer parêntese para a discussão de quem está certo e de quem está errado. Estamos apenas exemplificando para você que em circunstâncias como essa, o poder público deve, com base em dados técnicos, fazer prevalecer o interesse público, não o interesse de mercado. Então a empresa deve se sujeitar àquilo que é melhor para todos e não apenas para o atendimento dos seus interesses econômicos naquele momento específico. Diz a nossa Constituição Federal, em seu artigo 1º, que dentro da atividade empresarial, e ela faz isso ao fixar alguns princípios norteadores para a democracia brasileira, deve ser observada a cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Nós estamos, inclusive, vivendo um momento no qual os valores sociais do trabalho têm sido desprezados. Vivemos um momento de precarização do trabalho e um fenômeno que vem sido chamado de uberização, onde simplesmente aquele trabalhador que preenche todos os requisitos de empregado tem que se sujeitar a uma condição de empresário sem direitos assegurados pela legislação ao empregado para conseguir ficar no mercado. Ao mesmo tempo em que ele faz essa entrega e abre mão dos seus direitos trabalhistas para poder atender a dinâmica empresarial contemporânea, aumenta-se a margem de lucro das empresas. E, uma vez mais, a comunidade que mais precisa do trabalho, que mais precisa de proteção do Estado, acaba vendo seu direito sucumbir face aos interesses de mercado. Algo precisa ser feito, toda a dinâmica precisa ser repensada com base nos preceitos constitucionais que visam, entre outros também, erradicar a fome e a miséria no Estado brasileiro. A 8ª maior economia do mundo, dependendo dos índices, nós já chegamos a estar entre os 4 maiores, mas que não permite que esse dinheiro, que toda essa riqueza chegue até a base da sua população, tendo assim uma das piores distribuições de renda entre os países em desenvolvimento que merecem destaque. No artigo 170 da Constituição Federal, nós vamos encontrar alguns princípios que devem reger a ordem econômica. O primeiro deles está lá no inciso 3º, é a função social da propriedade. Na sequência, lá no inciso 5º, nós temos a defesa do consumidor. Ou seja, quando eu sou proprietário de uma empresa, quando eu usufruo desse privilégio, que às vezes, com certeza, vai me trazer muito transtorno, como acontece agora nesse momento de crise,
Nos momentos em que a coisa está boa, em que existe bonança, a minha atividade, a minha propriedade deve sim cumprir com o seu papel social. Além disso, eu devo observar dentro da minha dinâmica de atendimento a prestação de serviços ou a produção de bens para a sociedade, os direitos do consumidor. A defesa do consumidor também está assegurada dentro do rol taxativo da ordem econômica presente no artigo 170 da Constituição Federal. E nós temos visto, nesse momento de crise, situações extremamente gravosas que afrontam de forma direta a dignidade da pessoa humana, que está lá no artigo 1º da nossa Constituição Federal, e a defesa do consumidor, que está presente no artigo 170, que é esse que nós estamos comentando com você agora. Por que isso? Porque os preços têm sido aumentados de forma abusiva. As empresas, ao invés de cumprirem com o seu papel social, em muitos casos estão explorando ainda mais a população e assim aumentando suas margens de lucros e a concentração de capital. É um absurdo que não se pode permitir em pleno século XXI, pois ele fere outro princípio fundamental, que é o princípio da boa-fé nas relações empresariais. A questão ainda da ordem econômica exige colaboração das empresas para a redução das desigualdades regionais e sociais. As empresas devem contribuir para que a pobreza das comunidades em que ela se encontra inserida sejam reduzidas. E vejam bem, quando nós falamos em colaborar, não significa em abrir mão da finalidade lucrativa, mas sim de ganhar um pouco menos, entregando um pouco mais às comunidades que a recepcionam. Também é dever das empresas, e isso nós já falamos lá no início da aula e na aula de ontem, a busca do pleno emprego. E não a precarização do trabalho em nome do lucro. A cada dia que passa, a vida do trabalhador fica mais difícil. Promessas com a flexibilização dos direitos trabalhistas em troca de uma redução de emprego simplesmente não aconteceu. Redução de desemprego. Simplesmente não aconteceu. Nós estamos até hoje esperando os empregos da reforma feita durante o governo Michel Temer. Estamos até agora esperando as promessas de redução de desemprego feitas pelo atual presidente Jair Bolsonaro. E a verdade é que o Brasil conta hoje com um batalhão reserva de 15 milhões de desempregados. Como eu posso esperar em um caos vigente como esse na nossa ordem econômica que o trabalhador tenha possibilidade de negociar as condições do seu contrato diretamente com o empregador, sendo ele a parte mais fraca dessa relação e estando pronta a sua substituição assim que o empregador acenar, porque tem 15 milhões de pessoas na fila e não se abre mão da dignidade humana para favorecer a lucratividade. Isso fere de maneira mortal os princípios constitucionais para o exercício da atividade empresarial, que devem, além da finalidade lucrativa, atender ao interesse público. Com relação aos aumentos abusivos que nós estamos verificando em todo o Brasil, a situação aqui é pior do que em outros países, inclusive aqui da América do Sul, porque as empresas e pessoas de má fé têm se aproveitado de um momento de pânico e caos social para aumentar os preços de forma abusiva e gerar ainda mais prejuízos àqueles que são carentes de recursos econômicos e financeiros. Segundo o nosso Código de Defesa do Consumidor, mais especificamente em seu artigo 39, que eu peço licença também para fazer a leitura aqui para vocês, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, elevar sem justa causa o preço dos produtos ou serviços.
Se nós não temos aumento do custo de produção, eu não tenho aumento do custo do transporte, eu não tenho qualquer aumento dentro das minhas dinâmicas convencionais da atividade empreendedora, aumentos acima daqueles presentes antes da pandemia são simplesmente injustificáveis. Não existe qualquer tipo de apontamento que permita dizer, por exemplo, que uma máscara para proteção tenha saltado de 15 centavos para 15 reais. É uma conduta criminosa e que não pode ser admitida dentro da melhor dinâmica acadêmica, que é aquela que nós estamos tentando forjar juntos com o conhecimento acadêmico, que interagindo nessa aula, interagindo em sala de aula e em outras oportunidades, nós tivemos a possibilidade de aprender e que devemos difundir. O Brasil é aquele país onde, infelizmente, a teoria que se aprende nos bancos universitários é muitas vezes deixada de lado pela vontade exagerada de aferir lucro em menos tempo. Margens de lucro estão sendo identificadas em alguns alimentos superiores a 300%. Foram feitos reajustes de preço em alguns produtos alimentícios superiores a 40%. Então, como nós vimos na aula anterior, infelizmente, embora a Constituição Federal pregue a desindexação de preços e salários, a única coisa que encontra-se indexada à inflação é o salário. E em tempos de hiperinflação, o trabalhador corre o risco de passar fome caso as dinâmicas legislativas esculpidas no ordenamento jurídico brasileiro não sejam cumpridas para garantir a ordem econômica. Artigo 51 do CDC, para nós finalizarmos esse diálogo de hoje, que está sendo disponibilizado para você também aí no conteúdo de aula, na forma do roteiro que foi empregado para o desenvolvimento dessa discussão. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, primeiro, estabeleçam obrigações que são consideradas abusivas. Segundo, que permitam ao fornecedor, direto ou indiretamente, a variação de preço de maneira unilateral. E eu quero dar um exemplo para vocês da nossa realidade que está assistindo a aula via internet nesse momento. Empresas prestadoras de serviço de internet que comercializavam pacotes de R$ 99,00 para 100 mega estão impondo valor superior a este de R$ 109,00 por apenas 40. Ou seja, passaram a cobrar mais do que o dobro pela prestação de serviço. É ou não é uma vergonha? Falta boa-fé, com certeza. Essa é a reflexão que eu conclamo todos vocês a fazerem para que em breve, se Deus quiser, possamos discutir melhor em sala de aula, já com aquele calor humano que nós tanto gostamos. Até a próxima videoaula aqui pela Unipac de Uberaba.